Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade à nossa programação, né, da semana, trazendo aí os debates que precisam ser feitos aí pela classe trabalhadora nesse momento aí de crise, né? Nesse momento tão conturbado aí que nós estamos vivendo, né? E hoje, né, neste domingo aí, vamos dar continuidade à nossa programação, né? Falando aí de sindicalismo, né? Abrindo aí dando continuidade aí à sessão que nós abrimos aí para entrevistar as correntes, né? Sobre política sindical. E não poderia te entrevistar aqui o Goi, né? Que já esteve aqui no nosso programa outras vezes e está aqui também participando dessa sessão. Então, a nossa convidada aqui é a Sandra, né, que vai trocar uma palavrinha aí com a gente. Tudo bem, Sandra? Antes da gente começar, por favor, se apresente. É uma satisfação para nós, do Grupo Operário Internacionalista, estar contribuindo aí novamente com o canal de debates, tá? Meu nome é Sandra Rodrigues Fortes, sou militante do Grupo Operário Internacionalista, tenho 57 anos, sou professora da Rede Municipal de Taboão da Serra e atualmente membro da Comissão de Funcionários, Comissão de Representantes de Funcionários da Câmara. Desculpa, é que deu interferência aqui na minha tela. Representante da Comissão de Funcionários do Funcionalismo Taboão. Opa! Então, Sandra, então a gente já pode ir para a primeira pergunta nossa aí, né? Eu te faço a seguinte pergunta, então, né? Para a gente falar um pouco aí qual que é o balanço que nós temos, que vocês têm aí das últimas lutas que aconteceram aí no país. Tivemos várias greves, desde o funcionalismo público, desde as fábricas, aqui na região do Vale do Paraíba, onde eu me situo, né? Teve diversas paralisações. Eu queria saber qual que é o balanço que vocês, o GOI, têm dessas lutas, primeiramente. Durante a pandemia, especialmente durante a pandemia, nós vimos, sim, um número considerável de lutas de trabalhadoras e trabalhadores, tanto dos setores tradicionais, como foi a greve dos trabalhadores da Renault contra as demissões. Depois também houve fechamento de fábrica no ABC e no Vale do Paraíba, né, São José dos Campos, GM. Nós vimos, na realidade, mais necessidades de luta. Outro fenômeno também da pandemia foi a mobilização dos entregadores de aplicativo, trabalhadores em telemarketing. E a gente notou em todas essas lutas um aspecto bastante comum, que foi o fato da pandemia, do coronavírus, ter nos colocado numa situação, digamos assim, defensiva, medo do vírus, sem saber o que ia acontecer, muita insegurança, muita incerteza, muito desemprego, muita redução de salário, um ataque, porque, na realidade, o que a burguesia fez foi aproveitar a pandemia do coronavírus para atacar direitos da classe trabalhadora, intensificar, inclusive, ataques já iniciados no governo Temer, como foi a reforma trabalhista. E, nessa pandemia, isso se intensificou sem que a nossa classe pudesse dar uma resposta unificada e coletiva a esses ataques. Então, o que houve foi lutas isoladas de categorias contra esses ataques que estavam sendo feitos, enquanto nós, por exemplo, do GOI, criticamos muito o home office das organizações da classe trabalhadora, a começar pelas centrais sindicais, sindicatos, que fizeram campanha com a burguesia, primeiro pelo Fica em Casa, e depois por aquela solidariedade de espetáculo, que era recolher donativos, comida, material de higienização para distribuir para a classe trabalhadora. Fizeram coro com a burguesia também nessa campanha, quando, na realidade, o que faltou foi uma luta unificada da classe contra os ataques que se intensificaram. Esse é o balanço do GOI.
Você falou aí uma questão bastante interessante aí do medo, né, que as pessoas tiveram aí por conta da pandemia e muito também se falou da política aí das centrais sindicais, né? O que exatamente aí o GOI propõe, né? Porque como lidar primeiramente com esse medo, né, fazer uma manifestação que respeite aí as normas sanitárias e como lidar com essa passividade aí das centrais sindicais que você criticou? Vamos lembrar que em março de 2020, quando foi declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde, a situação do vírus era muito nova para o conjunto da classe trabalhadora e para a burguesia também. Cientistas iniciaram as investigações e os estudos, e a primeira coisa que ficou comprovada é que era necessário o distanciamento social para que a pandemia não fizesse mais estrago do que já fez, né? Foram milhões de mortos no mundo inteiro. E veja bem, apesar disso, a burguesia manteve os setores da classe trabalhadora, a classe operária, trabalhando normalmente. A campanha do Coraçãozinho Fica em Casa foi uma campanha de mídia, uma campanha de rede social, que, na prática, manteve trabalhadoras e trabalhadores em seus postos de trabalho, dentro das fábricas, por exemplo, que não fecharam, no comércio, de um modo geral, que seguiu funcionando, no transporte público, segurança, setores de saúde, não precisa nem citar, porque os hospitais estavam lotados, razão pela qual são estas e estes trabalhadores as principais vítimas da Covid. Não houve lockdown. Em países da Europa, por exemplo, houve lockdown, mas em países como o Brasil, não teve lockdown, não teve fechamento da economia. Os trabalhadores seguiram trabalhando. E as organizações da classe trabalhadora declararam o home office, a gente chamou de esquerda em home office, sem atender esses setores que, nos locais de trabalho, como eu já disse, estavam sofrendo maiores ataques, porque a burguesia aproveitou a pandemia para atacar a classe trabalhadora. Então, veja bem, não havia máscara na época, no início da pandemia, não havia vacina, mas os trabalhadores seguiram enfrentando o vírus para trabalhar, e era necessário que a organização dos trabalhadores se mantivesse viva contra os ataques que a burguesia fez. Aqui em Taboão, o GOI teve a oportunidade de acompanhar a luta das trabalhadoras e trabalhadores do telemarketing da Sercom, em abril de 2020, que lutaram pelo home office. Nós tivemos a oportunidade de participar dessa luta, lá na frente dessa empresa, com as trabalhadoras e os trabalhadores. E era necessário que o conjunto das centrais sindicais e sindicatos tivesse feito o mesmo. Ido para os locais de trabalho, organizado as lutas de resistência, organizado a luta pelo lockdown, porque a burguesia só não fez lockdown preocupada com seus lucros, né? E com muito pouco com a vida da classe trabalhadora. E era possível ter poupado mais vidas sem que a classe trabalhadora tivesse sido tão exposta durante a pandemia. E por que as centrais sindicais, no seu entendimento, alimentou tantas a passividade assim durante a pandemia? O que está acontecendo aí com os sindicatos e com as centrais sindicais? Nós chamamos esse fenômeno de não organização da base trabalhadora nos seus locais de trabalho pelos centrais sindicais e sindicatos, nós chamamos isso de burocratização. Hoje nós temos, na maioria dos sindicatos tradicionais do país, sindicatos das principais categorias, dirigentes sindicais que estão há anos, décadas dentro do sindicato, afastados de seus locais de trabalho, já não trabalham mais, vivem da estrutura sindical que lhes sustenta, né? Seja pela direto pagamento desses dirigentes, ou seja pela liberação sindical, que é um direito que foi conquistado em luta, mas que acomoda esses dirigentes, os distancia da realidade da classe trabalhadora e que, inclusive, quando são procurados, não respondem. Já faziam isso antes da pandemia.
Nós, aqui em Taboão da Serra, por exemplo, para você ter uma ideia, eu sou professora, tenho um sindicato de professores aqui, Ciproem, tem o nosso sindicato da categoria, de Taboão, que são sindicatos que não realizam assembleias regulares, não vão aos locais de trabalho saber o que está acontecendo, nem movem campanhas cotidianas nos locais de trabalho. E Taboão da Serra, os sindicatos que estão no funcionalismo, tanto o Ciproem quanto o Sindicato Taboão, não é uma exceção. Essa é a realidade da maioria dos sindicatos de trabalhadores. Fazem acordos com o patrão, não enfrentam o patrão, não armam a nossa classe para a defesa dos direitos que estão sendo muito atacados. Então, são diretamente beneficiados por essa burocratização. Né? Se mantêm dentro dos sindicatos, entre aspas, representando os trabalhadores sem representar, sem mover as lutas. É essa a nossa avaliação desse processo que acomoda e que mantém os sindicatos nessa passividade, não só passividade, não, traição também, traição. Né? Você veja, por exemplo, a luta contra a PEC 32, que é um ataque agora ao funcionalismo público federal, que quer acabar com direitos conquistados e com a estabilidade no serviço público. Essa é uma luta que tinha que estar sendo movida a nível nacional na rua. Houve uma única manifestação de rua no dia 18 de agosto. Fora isso, representantes das centrais sindicais estão lá em Brasília pressionando o Congresso, pressionando o Senado, com a palavra de ordem: se votar, não volta. Como se os trabalhadores elegessem quem está lá no parlamento. Quem elege quem está no parlamento é o poder econômico, a qual eles servem agora, arrancando direitos da classe trabalhadora. Então, é isso que a gente denuncia e achamos que é necessário uma organização de base muito forte da classe trabalhadora para derrubar esses pelegos, esses burocratas e colocar os sindicatos a serviço das lutas reais que a classe precisa. E como evitar essa burocratização? Com a participação da base. Quanto maior a participação da base, menor a burocratização. Assembleias permanentes, participação ativa da base da categoria. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Em 2017, nós fizemos, aqui em Taboão, uma greve do funcionalismo municipal, principalmente da educação, na ocasião. A greve começou no primeiro dia da greve geral, tinha havido 2 dias de paralisação em maio. No primeiro dia da greve geral, a paralisação de maio foi em 2014, me desculpa. 2017, 28 de abril, foi a primeira greve geral. E nós começamos a greve do funcionalismo aqui, votamos a greve do funcionalismo. E aí, o que acontece? Votamos a greve e tiramos imediatamente uma comissão, um comando de base do funcionalismo para dirigir essa greve. Por quê? Os dirigentes sindicais, eles não estão trabalhando, eles não sabem como é que os trabalhadores estão, o que os trabalhadores estão enfrentando nos locais de trabalho, e muito facilmente conversam com o governo e aceitam propostas ou aceitam acordos. E é isso uma coisa que a gente acha que precisa e deve ser evitada. Então, veja bem, os sindicatos, eles fizeram assembleia, no caso do Ciproem, durante essa greve, que durou 2 meses. A última assembleia foi no último dia da greve, que foi dia 31 de maio, o segundo dia de greve geral. No mesmo ano, houve eleição sindical. Nas assembleias da greve, nós já tínhamos, inclusive, tirado o nome representativo da base para compor a chapa do Ciproem. Durante o processo eleitoral que se deu no final do ano, a diretoria do Ciproem, que orquestrou o processo de eleição, desconheceu a indicação dos nomes de base, havia indicação de Taboão, de Barueri, de Itapecerica, esse é um sindicato que representa 9 cidades aqui na região. Ele ignorou isso e votou. A eleição sindical era de 2 em 2 anos. Eles votaram na diretoria um mandato de 5 anos. Então, elegeram uma nova diretoria em 2017, sem a participação da base, com manobras que impediram a participação dos representantes eleitos na base, e conseguiram para eles um mandato de 5 anos. Então, é desta forma que eles estão assegurando a burocratização.
E o que nós estamos fazendo agora? Desconhecendo essa representação sindical burocrática, eu falo nós, num trabalho de base. Aqui em Taboão, no dia 24 de novembro, houve uma paralisação do funcionalismo, professoras e professores deste sindicato participaram, da base desse sindicato participamos da paralisação, e o sindicato foi contra essa paralisação. 2 dias depois da paralisação, eles soltam um documento chamando uma paralisação para o dia 1º de dezembro. Participaram da paralisação do dia 24 de novembro, convocada pela Comissão do Funcionalismo, onde tem mais 7 secretarias representadas por trabalhadoras e trabalhadores, participaram mais de 1.000 trabalhadores da prefeitura. Na paralisação chamada pelo Ciproem no dia 1º de dezembro, participaram 26 professores. Então, a base da categoria, deste sindicato burocratizado, começa a demonstrar que não confia nesse sindicato, que esse sindicato não nos representa. E o nosso próximo passo agora é organizar uma base para tomar este sindicato da mão destes e destas burocratas que não representam o funcionalismo, não organizam a luta, dividem a luta, porque não valorizaram a luta unificada, era para eles terem parado conosco dia 24 e não chamado uma paralisação dia 1º de dezembro. E essa é uma outra luta, além da nossa luta por direitos contra o governo e os patrões, é uma luta contra a burocratização e os pelegos das entidades sindicais que traem as nossas lutas e, em última instância, ajudam os patrões e o governo nos explorarem e tirarem nossos direitos. Sim, outra coisa que a gente precisa conversar, ainda em relação aos sindicatos, né, que é a questão da candidatura do Lula, né? Eu vejo que tem bastante empenho aí, né, das centrais, da grande maioria das centrais sindicais, não todas, né, na candidatura do Lula, né? Mas só que eu vejo que o pessoal falando muito da candidatura do Lula e não vejo falando aí de luta, né? Como que você vê essa relação entre centrais sindicais e a candidatura, né? Bem possível e provável candidatura do Lula para 2022? Primeiro que nós do GOI avaliamos que o Lula segue sendo o maior representante da classe trabalhadora organizada no país, né? Ele ainda é o grande dirigente da classe trabalhadora, do partido que fundou a Central Única dos Trabalhadores, dirigiu e dirige a maior parte dos sindicatos organizados de trabalhadores do país. O fato é que, quando a gente faz essa crítica à burocratização dos dirigentes sindicais, da inércia dessas estruturas sindicais que não servem para a luta, nós estamos falando diretamente dos sindicatos dirigidos pelo PT e pelo Lula, assim como dirigidos por outras centrais sindicais, né? Além da CUT, tem a CGT, CTB, fazemos, inclusive, críticas à própria central onde nós participamos, que é a CSP com Lutas, né? E a crítica é diretamente a esses dirigentes ligados ao PT. Óbvio que a primeira coisa que é feita é separar a luta das eleições, sempre. Separa-se a luta das eleições. E por que a gente fala que essa separação ela é ruim para a classe trabalhadora? Porque, veja bem, greve geral que eu me referi aqui, de 2017, quando o Temer era presidente, depois do golpe contra Dilma, o Temer presidente, greves gerais contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. A CUT estava em Brasília, quando as bombas que o Temer mandou jogar sobre o movimento foram lançadas, e naquela ocasião, a CSP com Lutas, nós estávamos lá, né? Foi a central sindical que enfrentou as bombas com as trabalhadoras e trabalhadores que estavam organizados ali naquele ato em Brasília. Os carros da central da CUT estavam bem distantes do enfrentamento, né? E
não tinham a linha de enfrentar o governo Temer, porque justamente travam a luta direta para depois, nas eleições, apresentarem seus candidatos como oposição ao governo, serem eleitos e dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado, dentro das assembleias legislativas ou câmaras municipais, participam passivamente como parlamentares dos ataques que são feitos contra os trabalhadores, como recentemente a Bebel, presidente da POSP, participou votando contra, dentro de uma Assembleia Legislativa que votou majoritariamente a favor da PL 26 do governo Dória, que tirou direitos do funcionalismo público estadual. O mesmo em relação ao Sampaprev, na cidade de São Paulo, onde parlamentares eleitos da oposição foram para dentro, disseram que iam tentar obstruir e que vão conversar com os parlamentares, colocam para o movimento a tarefa de pegar o WhatsApp e número de parlamentar para ficar ligando, mandando mensagem e pressionar, quando a luta da rua não é efetivamente organizada. E esse é o risco que corre de acontecer, não, que já está acontecendo com a candidatura do Lula. Porque, veja bem, um governo desastroso para a classe trabalhadora, como o governo Bolsonaro, ele só voltou a ser enfrentado na pandemia no dia 29 de maio de 2021, porque a esquerda estava em home office, era para ficar em casa, apesar dos trabalhadores estarem se expondo na pandemia todo dia no transporte público, nos seus locais de trabalho. E aí o que acontece? Desde o dia de 29 de maio, foram feitos inúmeros atos pelo Fora Bolsonaro, todos, rigorosamente todos, no sábado, ou aos sábados ou em feriado, como foi o de 7 de setembro, sem que a classe trabalhadora pudesse enfrentar o governo Bolsonaro com seus métodos de luta. São greves, paralisações, manifestações e trancamentos de rua. Então, essas centrais mobilizaram os atos para o final de semana, que não atrapalha ninguém. O comércio está fechado, cidade está vazia. E detalhe, o Lula não apareceu em nenhum desses atos, junto com a classe trabalhadora, pelo Fora Bolsonaro. E é necessário que os candidatos representantes da classe trabalhadora para os processos eleitorais sejam candidatos que estejam na luta direta, cotidiana, por salário, condição de trabalho, moradia, contra a carestia, por saúde, educação de qualidade e outras reivindicações da classe trabalhadora. É isso que a gente entende que seria a candidatura do Lula para 2022 contra Bolsonaro, junto com a classe e o movimento organizado da classe trabalhadora. Não um movimento junto com empresários e patrões, como ele está costurando agora, inclusive com o Alckmin, candidato a vice na chapa do PT, o que é diretamente um absurdo e que boa parte da classe trabalhadora é contrária. E que talvez seja obrigada a engolir isso, porque isso é uma imposição do PT e do Lula, que não escuta a classe e sabe que essa aliança vai ser uma aliança para governar para a burguesia, não vai ser para governar para a classe trabalhadora, para revogar a reforma trabalhista, anular a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, anular privatizações, reduzir a jornada de trabalho, garantir emprego, garantir que os serviços públicos sejam para a maioria da população, para gerar empregos, construir moradias, escolas, áreas de lazer, postos de saúde, hospitais, enfim, aquilo que a nossa classe precisa. E não um serviço público para parasitas, que são empresários, que vêm sugar recursos públicos, devolvendo um serviço de péssima qualidade para a população e que não acrescenta em rigorosamente nada, e precarizando as condições de trabalho do funcionário. Certo, Sandra. Você falou aí da Conlutas, né? Qual que é a diferença que vocês têm aí com a majoritária da CSP, né? Que é o PSTU, né? E outros setores que compõem a Conlutas, como a Resistência, como o MRT. Qual que é a diferença que vocês têm com esses setores? A CSP Conlutas, ela foi formada em oposição à Central Única dos Trabalhadores
que é uma central que foi completamente aparelhada pelo PT para não fazer oposição ao governo Lula, né? Quando Lula foi eleito presidente. Essa é a central sindical. Agora, a burocratização, ela é uma armadilha da própria estrutura sindical como ela existe aqui no Brasil, né? Eu não sei de fora, eu estou falando aqui, né? Essa constituição e organização sindical ligada ao Estado através do imposto sindical, que vigorou durante muitos anos, e que garante às entidades sindicais um volume de recursos muito grande, é muito dinheiro, né? Que rola, mesmo sem imposto sindical, dentro dos sindicatos, com imposto sindical muito mais, e que, como eu já disse, confere aí uma condição de vida privilegiada para os dirigentes sindicais. Hoje, seria isso o quê? Não trabalhar, ter o salário pago pela empresa ou pela própria entidade sindical, com benefícios do tipo não ter que andar de ônibus, né? Não ter que bater ponto, não ter que carregar marmita, comer em restaurantes, se hospedar em hotéis quando tem atividades. Então, é um modo de vida que vai corrompendo esses dirigentes, se a base não vigia, não controla, e a base não consegue vigiar e controlar, porque a base está trabalhando, né? As categorias estão nos seus locais de trabalho e continuam trabalhando quando vão para casa, para a segunda jornada, muitos estudam, né? Não tem um controle absoluto desses dirigentes. E esse fenômeno da burocratização, ele também atingiu a CSP Condutas. É uma crítica que nós, do GOI, fizemos à CSP Condutas. Além de uma política errada também, sectária, né? Ora sectária, ora oportunista. Sectária porque não busca a unidade da classe trabalhadora e, inclusive, bases de outras centrais sindicais, né? As centrais sindicais, elas têm os seus chamados currais sindicais, do tipo seguinte: sindicatos metalúrgicos, filiado à força sindical, os sindicatos deles estão lá, a base deles está lá, e lá ninguém se mete. Nós achamos que não tem que ser assim. Nós achamos que nós, da classe trabalhadora, temos que conversar com todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores da base, inclusive para criticar a postura das direções. E a base tem que ter livre expressão dentro do sindicato. Então, assim, muito rapidamente, a CSP Condutas, ela também começou a padecer desses problemas da estrutura sindical, da burocratização, que impede a participação da base, não amplia a sua base com outras categorias. A outra coisa é o corporativismo. Você veja bem, nós, essa semana, estamos acompanhando um processo lá de Mauá, das escolas da rede estadual, onde as trabalhadoras, aqui em São Paulo também, na rede municipal, aconteceu a mesma coisa. Trabalhadoras e trabalhadores do quadro de apoio terceirizados, que essas funções foram terceirizadas, função, por exemplo, de preparação de merenda, de fazer a alimentação das crianças na escola, das alunas e dos alunos, é um processo terceirizado, assim como a limpeza também. Veja bem, lá em Mauá tem uma empresa chamada Destaque, que deu um calote nos trabalhadores, que tinham 6 anos. A empresa mudou a razão social, faliu, não sei, deixou os trabalhadores na mão e entrou uma outra empresa no lugar. A gente acha, por exemplo, que o Sindicato Estadual dos Professores tinha que organizar a luta desses setores que estão desamparados, sem sindicato, para lutar contra essa situação que eles estão enfrentando dentro das escolas da rede estadual, ou, no caso, da rede municipal de São Paulo, Simpem, dentro dos mesmos locais de trabalho.
porque nós estamos convivendo com trabalhadoras e trabalhadores dentro do mesmo espaço de trabalho, por exemplo, na educação, na saúde, sem direitos básicos, elementares, como 13º, vale transporte, repouso semanal remunerado, ou, no caso de uma empresa que demite como a destaque, a rescisão do contrato feita de forma legal, com pagamento de multa do fundo de garantia, acerto de resíduo de férias e 13º. Então, esses sindicatos, de forma burocrática e corporativa, não representam as categorias que estão dentro do mesmo local de trabalho. E isso faz com que a patronal reduza também as condições de trabalho das demais categorias. Todas e todos somos prejudicados nesse aspecto. Então, é necessário que os sindicatos lutem de forma cada vez mais unificada dentro do local de trabalho, nas inúmeras categorias, de forma cada vez mais unificada dentro de um mesmo setor, dentro do Estado, dentro do país, e como dizem os trabalhadores da Amazon, li uma reportagem no outro dia, eles estão obedecendo à estrutura da empresa para se organizarem e, inclusive, fundarem sindicatos, né? Por quê? Porque a empresa se organiza de forma internacional. Então, tem que ser internacional a organização da classe trabalhadora. Então, é necessário que as centrais sindicais tenham essa concepção de organização e de luta, e não essa concepção atrasada, burocrática, e que só serve aos patrões, né? De categoria, de cidade, de local de trabalho apenas. É bastante importante a gente fazer esse debate com a classe trabalhadora e com os sindicatos, e mesmo dirigentes sindicais, né, porque não são 100% burocratizados, né? Você tem uma maioria aí que tem essa postura, e tem outras trabalhadoras e trabalhadores que até entram para o sindicato, bem intencionado, querendo fazer alguma coisa, mas a saída está justamente na unificação da luta das várias e diferentes categorias. Maravilha. Ô, Sandra, você coloca aí um tema bastante importante, que é a questão do imposto sindical, né? Algo que é bastante discutido não somente na esquerda, mas na sociedade como um todo, né? Qual que é a posição exata aí do POR, né? E se o POR não, desculpa, o GOI, né? O POR é uma outra organização. Olha, eu cometendo gafe aí, pessoal, me desculpe. Do GOI, e o GOI, né, o que o GOI defende nesse ponto aí? Contra, a favor? O que defende como alternativa? Nós nos posicionamos contra o imposto sindical. Nós entendemos que a contribuição das trabalhadoras e trabalhadores para suas organizações de luta, sejam elas sindicato, associação, centrais sindicais, partido político, ela tem que ser uma contribuição voluntária. Ela não pode ser uma contribuição obrigatória nem compulsória. O imposto sindical ele é obrigatório e compulsório. Era obrigatório e compulsório, né? O que fazia com que dirigentes sindicais não precisassem nem ir na base para todo ano, no mês de março, ter um dia de desconto do salário dos trabalhadores dividido entre os sindicatos, as centrais e o Ministério do Trabalho, né? Então, nós somos contra. E nós somos a favor da organização de sindicatos pela base, com trabalhadoras e trabalhadores eleitos na base por um curto período de tempo, porque o que fazem hoje, como eu já citei o caso do Ciproem aqui, é eles se encastelarem no poder por décadas, né? O presidente do Ciproem mesmo aqui é presidente do Ciproem desde 2006, quando o sindicato foi fundado, imagina? Nós estamos em 2021. A Bebel, que hoje é deputada estadual, ela também dirige a POSP há quantos anos? Cláudio Fonseca. São dirigentes que se encastelam na direção, né? Não formam
novos dirigentes. Aliás, a luta forma novos dirigentes, mas eles impedem que novas e novos dirigentes dirijam as entidades sindicais. E isso está completamente errado. Nós achamos também que as entidades sindicais elas precisam ter recursos exclusivamente para movimentar a luta, porque também há sindicatos aí com estruturas sindicais assim magníficas, né? Sedes, hotéis. E de que serve isso para a luta, né? Para a luta direta. Então, a gente acha que os mandatos têm que ser curtos, trabalhadoras e trabalhadores precisam ter o controle desses mandatos sindicais, assembleias, reuniões de base, reunião de representantes, tem que ser permanente, dirigentes que não estejam correspondendo à tarefa que assumem de organização da luta, eles precisam ser afastados, não podem seguir sendo dirigentes. E é interessante que nós temos uma experiência aqui, como eu falei, nas nossas greves aqui em Taboão, pelo fato dos sindicatos sempre estarem do lado do governo, nunca estarem na luta junto conosco. Em 2017, por um breve e curto período, por 2 meses, o Ciproen esteve junto com os trabalhadores da educação, organizando a greve que durou 2 meses. Mas foi só esse período. Não mais, nem antes e nem depois, né? Nós temos o hábito de eleger comissões de base. E para vocês terem uma ideia, esse ano de janeiro, fevereiro, os vereadores em Taboão da Serra aumentaram a alíquota de contribuição previdenciária para 14%. Muita gente pode ouvir e falar, normal, né? Teve a reforma da Previdência, é isso mesmo. Só que em Taboão, as categorias mais antigas estão amargando aí mais de 2 décadas de congelamento salarial, puro e simples. E esse congelamento ele foi quebrado em 2019 com um reajuste de 9% dos salários, quando os vereadores votaram a Lei 356, que passaria a reajustar os salários do funcionalismo todo ano. Bom, mas até então não tinha reajuste de salário, vocês não reclamavam? Não, tinha no Estatuto a revisão anual do salário, e na Lei Orgânica Municipal também a revisão anual do salário. Só que os vereadores entendiam que a revisão anual do salário não era para atualizar o salário de acordo com a inflação, e não davam um reajuste. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos um protesto, foi logo no começo do ano, vocês vão lembrar que a pandemia, o ano passado, foi dada quase como que acabada, estava tudo ficando normal, em outubro, para ter as eleições em novembro. Quando foi dezembro, festas, janeiro, começaram a aumentar o número de casos. Em fevereiro, a situação já era bem preocupante, quando nós fomos de máscara, com álcool em gel, distanciamento, para a Câmara Municipal protestar contra o aumento da contribuição previdenciária sem o aumento do salário, sem reajuste do salário. Inclusive porque no ano passado, o governo do PSDB aqui em Taboão aproveitou a Lei 173 do Bolsonaro, de 27 de maio, para não garantir o reajuste que era devido em 1º de maio. Era para pagar dia 30, que é o dia que é feito o pagamento do funcionalismo, e ele aproveitou a lei do dia 27 para revogar a inflação, que era de 4,48%. Esse ano não pode haver aumento, então nós estamos sem reajuste, né, sem reposição da inflação, e nós fomos, então, protestar na Câmara Municipal. Naquela ocasião, nós fizemos uma assembleia, elegemos uma comissão de base, que hoje deve ter perto assim, de 30 trabalhadoras e trabalhadores das secretarias, espero não esquecer, saúde, assistência, habitação, desenvolvimento, educação, segurança, Secretaria da Fazenda, são 7 secretarias, por enquanto, representadas nesta comissão, que tem dirigido assembleias, já fizemos este ano 9 assembleias virtuais, uma foi presencial, que foi a do dia da paralisação, e outra foi semipresencial, que foi no dia 7 de dezembro, agora que a gente foi para a Câmara. Fizemos 2 reuniões com o governo, com o prefeito e vice, 3 reuniões com o secretário de governo, e tem uma paralisação marcada agora para terça-feira, porque queremos
que seja incluída a nossa pauta emergencial no orçamento 2022, que começou a ser votado no dia 7, vai terminar de ser votado agora no dia 14, sem uma única linha da pauta de reivindicações do funcionalismo nesse orçamento, sendo que a arrecadação no município cresceu em 300 milhões de reais. E eles deram recentemente, só que a gente tem notícia, um reajuste no contrato do Planeta Educação, que é uma empresa terceirizada que tem aqui no município, eles reajustaram em 34% o contrato com essa empresa, que está na faixa, estava no ano passado, na faixa de 30 milhões de reais ao ano. Então, eles estão reajustando os contratos com as empresas em plena pandemia, quando não pode dar reajuste para o funcionalismo, e nada para o funcionalismo. Para você ter uma ideia, em Taboão nós não temos vale transporte. As únicas coisas que o funcionalismo tem aqui são salários base, sendo que dos 6 mil funcionários, mais da metade, e o próprio governo reconhece isso, recebe menos que o salário mínimo. E, além desse salário congelado, nós temos um vale alimentação de R$ 238, que é menos da metade do valor da cesta básica em São Paulo. Então, assim, vai acontecer essa paralisação na terça-feira e toda essa movimentação esse ano, movida exclusivamente por funcionárias e funcionários do Serviço Público Municipal, que elegeram uma comissão de representantes que negocia com o governo e que organiza a luta, organiza as assembleias. Inclusive, os recursos financeiros que a gente está precisando para a luta são recursos das próprias trabalhadoras e dos trabalhadores, e doações, como agora a POSP vai contribuir com carro de som para a nossa manifestação no dia 14, no dia 27, o GOI emprestou a caixa de som que nós temos para garantir a manifestação, e é isso. E sabemos também que uma outra grande necessidade das trabalhadoras e trabalhadores, quando organizam suas lutas, principalmente greves, são os fundos de greve, que nós tivemos que fazer na greve de 2014 e na greve de 2017, porque ficamos sem pagamento, e é uma prática que precisa ser retomada nas categorias para que a classe trabalhadora entenda que a luta dela é uma luta que tem que ser construída de forma autônoma e independente, porque a burguesia sempre vai buscar travar os caminhos para que a gente não lute e diretamente reprimir as nossas lutas também, que é um outro tema importante que nós precisamos discutir, que é a autodefesa, porque, veja bem, quando houve agora a luta em São Paulo contra o Sampaprev, a Câmara Municipal jogou a guarda com bombas em cima das trabalhadoras e trabalhadores, o que é diretamente um absurdo e um atentado ao direito de organização da classe trabalhadora. Sim, você citou aqui duas figurinhas, né, bastante conhecidas aí no movimento sindical. Eu acredito uma mais nacionalmente e outra mais no âmbito estadual, né, ainda que tenha bastante relevância, que é o Cláudio Fonseca e a Maria Isabel de Noronha. Queria te perguntar o seguinte, né? Você concorda com dirigentes sindicais que assumem cargos legislativos e ainda continuam sendo dirigentes sindicais? Essa é uma discussão que nós precisamos e queremos fazer com a base das categorias, entendeu? Nós podemos dar aqui uma opinião nossa do GOI, mas é importante que essa discussão seja feita amplamente nos sindicatos. Porque você veja bem, né? O que é o parlamento? O que é o parlamento da burguesia? Nós estamos tendo a oportunidade, cada vez mais, de observar, e é lógico que a classe trabalhadora trabalha muito, não consegue ficar lendo jornal, vendo notícia o dia todo, e quando liga a TV para assistir os jornais, fica assistindo jornais de péssima qualidade, com informações que não correspondem àquilo que nós, de fato, precisaríamos ter como informação, né? O que faz o parlamento? Antes de saber o que faz o parlamento,
a gente precisava explicar por que as campanhas eleitorais são tão caras e tão ricas. Recentemente, conversando aqui em Taboão com trabalhadoras e trabalhadores, nós estávamos lembrando aqui das convenções do Partido Republicano e do Partido Democrata nos Estados Unidos. Gente, aquilo parece uma festa, uma suntuosidade, um monte de bandeira, um monte de gente. É muito dinheiro, né? São milhões e milhões de dólares que rolam numa campanha daquela. Bom, o Brasil também não é diferente. Desde as eleições para vereadores, cujas somas gastas, muitas das vezes a gente vai botar na ponta do lápis o salário que ele recebe como vereador durante um mês, por 4 anos, e fala, poxa, mas por que gastou 200 milhões numa campanha, por exemplo, né? 5 milhões numa campanha? É muito dinheiro que eles gastam. E aí a gente precisa começar a explicar o seguinte, né? Quem paga essas campanhas? Nós, do GOI, lançamos candidaturas nas eleições, inclusive na última eleição para prefeito e vereador, aqui em Taboão da Serra, eu fui candidata, nós pedimos a legenda do PSOL, tivemos a legenda do PSOL, e lançamos a nossa candidatura justamente para discutir com a classe trabalhadora o que é uma candidatura da nossa classe. E essa candidatura da nossa classe começa pela apresentação dela. E a gente sempre gosta de citar aquele exemplo que aconteceu no Rio de Janeiro, de um rapaz que foi financiado, ele inclusive do PSOL, Wesley, né, no Rio, foi financiado por um grande empresário, eu esqueci o nome dele aqui agora, vou lembrar ainda, e que deu para ele 75 mil reais para ele fazer a campanha. E a gente fica perguntando, né? E o partido, o PSOL, um setor do PSOL foi contra, outro setor foi a favor, e a gente de cara fala, se a burguesia paga uma campanha de uma determinada candidatura, é porque ela quer, desta determinada candidatura, obviamente, algum retorno, é um investimento. A burguesia só faz investimento. E, ao investirem nessas candidaturas, o que eles querem de volta? Eles querem benefícios, eles querem que aqueles 4 anos que o vereador, que o prefeito, que o deputado estadual, que o governador, que o deputado federal, que o senador ou o presidente da República estejam exercendo o poder, estejam a serviço dos seus interesses econômicos. Desde perdoar multas, a favorecer em contratos, enfim, publicidade, contrato de publicidade, contrato de obra. E as candidaturas da classe trabalhadora não são assim. Não são. São candidaturas, e nós temos no parlamento inúmeras, poucas, mas um número considerável. Nós não fomos eleitos aqui, mas várias outras e outros foram eleitos, como é o caso, por exemplo, da Bebel e do Cláudio Fonseca. Cláudio Fonseca eu já nem sei, viu? Porque o Cláudio Fonseca era diretamente base do governo João Dória no Sampaprev 1. Inclusive, coligado lá com o partido, estava dentro do parlamento e votou a favor. Por que ele continua sendo presidente do sindicato? É uma explicação que nós temos que pedir para as trabalhadoras e trabalhadores desse sindicato. É lógico, manobras, né? Processo eleitoral antidemocrático, igual acontece aqui em Taboão, depois que está lá é muito difícil tirar essa turma. Mas você veja bem, mesmo que eleita ou eleito com votos da classe trabalhadora, ao chegar lá dentro do parlamento, a banda que toca é essa. É favorecer contratos, tudo que servir para a classe trabalhadora e for interesse da classe trabalhadora, é muito difícil de passar na votação. Muito difícil. Como foi agora o Sampaprev 2. Agora, quem está lá representando a classe trabalhadora não pode enganar a classe trabalhadora. Tem que chegar lá e denunciar o que está acontecendo lá dentro. Denunciar, porque os trabalhadores e as trabalhadoras, nós não sabemos, como diz o velho ditado, da missa a metade do que ocorre lá dentro. Por que os trabalhadoras e trabalhadores precisam saber? Porque não é isso que vai mudar a sua vida. Isso vai piorar a sua vida, mas mudar para melhor não vai. O que vai mudar para melhor a vida da classe trabalhadora é a luta.
Então, por todos esses problemas enfrentados no parlamento, um salário super melhor, uma condição de vida também completamente diferente da vida que levava, porque os salários são altíssimos, os benefícios, a condição de vida, nós temos que ser contra, na opinião do GOI, que alguém que vá para o parlamento ou mesmo assuma cargo de confiança no governo, qualquer governo, siga dirigindo a organização da classe trabalhadora. É conflito de interesse. Nós precisamos ter nas nossas entidades sindicais trabalhadoras e trabalhadores independentes, que não têm o rabo preso com o patrão. E o parlamento tem o rabo preso com a burguesia. É muito difícil chegar lá e sair inteiro, intacto, sem trair a classe trabalhadora. Então, já sabendo disso, vai para o parlamento, né? Vai lá cumprir seu papel, denuncia o parlamento, leva as propostas da classe trabalhadora para ser aprovada lá dentro e deixa a organização sindical com aquelas e aqueles que estão nos locais de trabalho, enfrentando a opressão e a exploração dos patrões, para poder organizar a luta da melhor forma possível contra ela. Essa é a nossa opinião, mas é um debate no movimento sindical e é um debate que a gente precisa fazer com outras correntes, com o conjunto da classe trabalhadora, porque não é uma opinião unânime, não. Eu acredito até que seja uma opinião bastante minoritária. Tem gente que pensa, senso comum, ai, que bom, está lá no parlamento agora, vai ser a nossa voz no parlamento. A voz do parlamento é o capital. E ele grita, ele berra, ele fala muito alto. É difícil uma vozinha nossa lá se sobressair. Muito pelo contrário, vai nos trair, né? Ou vem para cá justificar que não deu, enfraquecer a luta. É um pouco isso que a gente pensa. Maravilha, estamos quase aqui encerrando, né, indo para o bloco final, né, da nossa entrevista. Queria te perguntar, né, agora, em relação a qual que é a perspectiva aí das lutas que você tem para o ano que vem, o que a gente pode esperar para 2022? Então, ontem no movimento do funcionalismo aqui, na comissão que nós representamos, formamos para representar o funcionalismo, um colega da comissão compartilhou conosco um artigo sobre os trabalhadores e trabalhadoras da Amazon, que fizeram durante a pandemia inúmeras mobilizações, greves, e como eu já falei aqui durante a entrevista, eles começam a defender, eles defendem que a organização deles precisa seguir a estrutura da empresa. E é interessante que esse é um conceito elementar do marxismo, né? O capital, ele é internacional. E a classe trabalhadora, ela também é internacional e precisa se organizar internacionalmente para destruir o capital, que está nos destruindo. Que nessa fase imperialista, ele, com todo o desenvolvimento tecnológico, com todo o desenvolvimento econômico, imagina, o dono da Amazon falou o seguinte, né? Não tem mais o que investir aqui, agora ele vai viajar para a Lua. Viagem espacial. E aqui, na Terra, na classe trabalhadora, temos inúmeras e inúmeros trabalhadores enfrentando fome, né? A gente sempre fala, parece que é exagero, mas não. Uma trabalhadora na prefeitura de Taboão que faz a merenda nas escolas, junto com os trabalhadores que trabalham no setor de obras, recebem R$ 795 de salário mensal. Tem um abono que nós conquistamos na greve de R$ 250, na greve de 2014, 2015, ele não foi incorporado, não vai pago no 13º, nem nas férias. Mas mesmo com esse abono, não chega no salário mínimo. E o salário mínimo no Brasil já é sinônimo de miséria, R$ 1.100. Porque o salário mínimo instituído em 1940, para manter correspondente a uma determinada cesta básica para o trabalhador, hoje, segundo o DIEESE, hoje não, que eu não sei os dados do mês de novembro ainda, eu sei os dados de outubro,
R$ 5.888 é o salário mínimo necessário, que a gente chama de salário mínimo do DIEESE. Então, nós estamos falando de um salário mínimo aqui de fome. Então, existem milhões de trabalhadores pelo mundo, eu não estou falando dos desempregados, não, estou falando de trabalhadores que recebem salário e não conseguem sobreviver com esse salário. Por exemplo, no Haiti, o salário, depois da intervenção militar no Haiti, passou a ser $1 por dia. Imagina? Então, são pessoas que estão abaixo da linha da miséria, mesmo estando trabalhando. Então, a exploração capitalista, ela está levando a classe trabalhadora diretamente para a fome e para a miséria. Porque tem um contingente de desempregados absurdo. E esses que estão sendo mal remunerados e precarizados trabalham muito. Como se não bastasse essa exploração, aqui mesmo em Taboão, nós temos uma categoria de trabalhadores chamado PAPs. Eles trabalham nas unidades da prefeitura, principalmente saúde e educação, e também no setor de obras. São homens e mulheres responsáveis pela limpeza ou obras, que têm uma jornada de trabalho de 6 horas por dia, segunda a sexta, e recebem um salário mensal de R$ 550 e mais nada. Não tem carteira assinada, não tem contrato. Eles trabalham por 2 anos e depois tem que ficar aí outros 2 fora para poder ser novamente admitido. Antigamente isso era frente de trabalho, hoje é programa de apoio profissional, mas é essa situação que essas trabalhadoras enfrentam. Então, você veja bem, o capitalismo no mundo está levando a classe trabalhadora à miséria, à fome, à doença. E é necessário que a classe trabalhadora do mundo, de forma organizada, enfrente o capitalismo, com lutas, manifestações, organizações, greves. A gente tem visto muitas greves gerais, né, na Argentina, vimos na Colômbia, vimos no Haiti. Aqui no Brasil, as centrais não conseguem organizar uma greve geral desde 2018. E o que nós precisamos? Precisamos acabar com o capitalismo. Começando por reduzir a jornada de trabalho, dividir os empregos que existem no mundo pelas trabalhadoras e trabalhadores que precisam trabalhar. Porque imagina, uma classe de capitalista que depende da força de trabalho, mas não consegue sustentar nem a força de trabalho que está trabalhando para viver em condições dignas, isso tem que acabar, tem que acabar. As trabalhadoras e os trabalhadores precisam governar. Nós temos um exemplo, a Lanirva, na Argentina, é uma fábrica de alimentos que abriu falência. Trabalhadoras e trabalhadores tomaram essa fábrica e estão tocando essa fábrica até hoje. Lógico que no capitalismo vigente, isso caminha para ser uma cooperativa, mas nós estamos falando desse movimento a nível mundial, que a classe trabalhadora controle os meios de produção, divida os empregos e governe. E a classe trabalhadora que está passando fome, a classe trabalhadora que está tendo seus direitos atacados agora, principalmente na pandemia, quando a burguesia mundial aproveitou para atacar esses direitos, ela tem reagido. A gente começa a ver no próprio Estados Unidos. Enquanto aqui no Brasil a esquerda em home office fica em casa, não promoveu nenhuma manifestação, nos Estados Unidos, por conta do assassinato do George Floyd, nós vimos inúmeras manifestações de rua com milhares de pessoas que derrubaram o Trump. O Trump não foi reeleito por causa daquelas manifestações. Agora, veja bem, essas manifestações precisam ocorrer, a organização da classe trabalhadora precisa se intensificar e precisamos destruir o capitalismo. Precisamos nos confrontar e derrubar esses governos que estão sustentando esse estado de coisa. E são essas lutas, como a luta contra o racismo nos Estados Unidos, que se espalhou aqui no Brasil também, e é cotidiana no Brasil, porque a polícia aqui no Brasil, cotidianamente, pega a juventude pobre da periferia e atira, mata, prende. Familiares são obrigados a se manifestar contrariamente a isso. É um movimento brutal, racista, machista, capitaneado por esse presidente nosso da República aqui, que aproveita
dessas diferenças na classe para impor uma opressão e uma exploração ainda maior sobre esses setores de mulheres, negras, negros, indígenas, imigrantes que estão dentro do país. Então, são essas organizações da luta que nós temos que buscar unificar para que elas sejam a tônica do próximo período em que a burguesia vai atacar ainda mais. Ela segue atacando e vai atacar ainda mais. E é isso que a gente fala com Lula e o Boulos. Eles são candidatos da classe porque vêm do movimento organizado da classe trabalhadora, e a classe trabalhadora, uma parte importante, vê neles a esperança de dias de dignidade e justiça pela frente. Agora, é fundamental que a classe trabalhadora siga organizada em luta e que essas candidaturas rompam com esses empresários e burgueses e venham fazer um governo apenas da classe trabalhadora que enfrente esses empresários e esses burgueses. E, como eu já falei aqui, revogação da reforma trabalhista, reforma previdenciária tem que ser anulada, divisão dos empregos com a redução da jornada de trabalho, um plano de obras públicas que garanta moradia, a população de rua aumentou imensamente, os imóveis estão vazios ou alugados a preço que a classe não consegue mais pagar e vai morar na rua. Então, tem que haver uma sintonia da organização dessas lutas que precisam se unificar, inclusive mundialmente, e esses representantes da classe trabalhadora precisam estar colados na classe trabalhadora para que haja um enfrentamento de fato contra a burguesia e governos que governem de fato para a classe trabalhadora, para a juventude pobre, da periferia. Esse é o cenário. Então, nós estamos aprendendo com as lutas que estão ocorrendo, estamos chamando a unificação e a unidade dessas lutas para enfrentar os próximos ataques, porque não vão cessar, porque a burguesia em crise precisa cada vez mais de explorar a classe trabalhadora para driblar a sua crise, né? E nós temos que nos defender, e não há outra forma de nos defender, senão enfrentando com os nossos métodos essa burguesia que quer nos destruir. Por quê? Porque tem muito, né? Não tem problema, como agora na pandemia, Brasil, mais de 600 mil mortos, que é isso? E a maioria da classe trabalhadora, qual que é o problema para eles? Tem tantos outros aí para trabalhar, e é assim que eles nos tratam mundialmente, né? Então é isso, aprender com as lutas, unificar, não cometer os mesmos erros, combater os erros que existem na organização da classe trabalhadora, organizar nossas lutas e, na nossa opinião, construir o socialismo, porque o capitalismo tem demonstrado que ele evolui até um ponto quando ele começa a destruir tudo, né? E destruir tudo é destruir a classe trabalhadora que produziu todas essas riquezas, né? Isso a gente não tem como permitir. É mais ou menos isso. Maravilha, maravilha. Então, Sandra, estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aí agradecer por você ter aceitado o convite, né? Gostei aí bastante do papo, pode ter certeza aí que o Goi trouxe bastante contribuição boa aí, né, para o canal, né, para os ouvintes, né? E passo a bola de novo para você fazer as considerações finais. Nós agradecemos o canal de debate pela oportunidade, Guilherme, que temos de expor nossas posições, assim como camaradas de outras organizações, outras correntes estão expondo também nesse debate geral que precisa ocorrer e precisa ser feito dentro do movimento organizado da classe trabalhadora. Tá? Nos colocamos à disposição, muito importante poder participar, poder divulgar a nossa luta aqui, essa experiência que nós estamos fazendo aqui de organização da luta sem entidades sindicais. Nós estamos com o Sind Tabuão, é um sindicato que esteve do lado do governo do PSDB durante 8 anos, está sob júdice por causa de fraude na eleição passada, é um sindicato inoperante, não há o que fazer. E o sindicato, que é um sindicato que não organiza a luta na base, que é um sindicato só de professores aqui, com o qual nós temos feito
oposição, né? E confrontando essa organização de base que a gente acha assim tão importante. Então, nós agradecemos a participação nesse canal. Então, maravilha. Então, Sandra, mais uma vez, muito obrigado. Né? Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Né? Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Vai lá no botão inscrever-se. Comentem esse vídeo, comentem outros vídeos. Curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu. Comentem também. Curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E siga a gente no Instagram, além de, né, acompanhar as nossas publicações no nosso blog Mesa de Debates. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima, pessoal, e fui. Fiquem atentos à nossa programação.